Olá a todos, nós somos o grupo Matematicadores. Esse vídeo cumpre os requisitos da disciplina de Projeto Integrador 5 da Univesp, que nesse semestre trouxe o tema o ensino de matrizes para alunos da modalidade EJA. Dentro do tema proposto, o título do nosso trabalho ficou da seguinte forma: o ensino de matrizes na EJA, o uso de planilha eletrônica como ferramenta didático-pedagógica. O ponto inicial do nosso trabalho foi o próprio momento em que estamos vivendo. Estamos vivendo num momento de pandemia global, onde as escolas encontraram muitas dificuldades para avançar com o conteúdo, né, e precisaram ressignificar suas ferramentas pedagógicas, utilizando tecnologias, a utilização de videoaulas para avançar com o conteúdo. Pois bem, o nosso trabalho também se desenvolveu dentro da problemática do uso de tecnologias, do ensino de matrizes para alunos da modalidade EJA, que muitas vezes são alunos que têm dificuldade com o uso de tecnologia, de forma que procuramos elaborar videoaulas mais bem didáticas, utilizando conceitos do dia a dia para facilitar o aprendizado. Dessa forma, o presente trabalho buscou justificar-se, elaborando estratégias para o ensino de matrizes para esse público, a modalidade EJA, e não se encerra em sua própria conclusão, pois busca abrir novos horizontes e novas perspectivas para o ensino de conteúdos de matemática para esse público específico do EJA. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Celso, sou aluno de licenciatura em matemática da Univesp e estou aqui para apresentar um pouquinho do nosso projeto integrador. Nós estamos no 6º semestre, nosso grupo se chama Matematicadores e nesse semestre nós estamos fazendo um trabalho sobre o ensino de matrizes para a EJA. Vamos lá? Definição de matriz. Matriz são tabelas dispostas em linhas e colunas. São muito úteis no uso de empresas, no uso de sistemas computacionais e outros. A importância de trabalhar matriz para os alunos do EJA, visto que são muitas vezes pessoas que já estão inseridas no mundo do trabalho, é uma ferramenta, é trazer essa ferramenta para que eles possam ter subsídio em suas profissões, seja ela em escritório, seja ela dentro de uma fábrica, às vezes tendo que controlar linha de produção, tendo que controlar muitas vezes faturamento, ou talvez aqueles mais avançados que procurarão trabalhar com sistemas computacionais, criação de software, enfim. As matrizes são muito úteis nesse sentido, ok? São muito utilizadas para o dia a dia em empresas. Normalmente empresas com filiais, elas conseguem fazer esse controle dispondo os elementos numéricos em matrizes e assim tirando índices importantes como lucros, prejuízos e outros. O que seria a matriz? Matriz, como dito, tabela disposta em linhas e colunas, representada por uma letra normalmente maiúscula, do tipo MN. Esse MN significa linha e coluna, ou seja, uma matriz A 3×2, ela tem 3 linhas e 2 colunas, e assim por diante. Dentro da matriz, nós temos os elementos da matriz, que são escritos na seguinte notação: A e J, onde A é o número, o elemento numérico, I seria a posição desse número na linha e J a posição desse número na coluna. Cada elemento da matriz é um número real que é chamado de entrada da matriz. E ela pode ser representada das seguintes formas:
por parênteses, entre colchetes ou entre linhas paralelas, simples ou duplas. Operações com matrizes. Nós podemos fazer operações com matrizes da mesma forma que fazemos contas de soma, subtração, com algumas particularidades. Para somarmos matrizes, um dos cuidados que temos que ter é que elas têm que ser do mesmo tamanho. Como assim do mesmo tamanho? Se ela for uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, a outra matriz a ser somada também tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Ok? Sendo assim, você soma cada elemento da primeira matriz com o elemento da outra matriz. Então, a soma, ela é comutativa. Então, tanto faz eu somar a matriz A com a matriz B, ou matriz B com a matriz A, que o resultado será o mesmo. Outra operação importante é a subtração de matrizes. Se procede da mesma forma que a soma, tem que ser matrizes do mesmo tipo, do mesmo tamanho, porém, não vale a questão da comutatividade. A menos B é diferente de B menos A. Outra operação importante seria a multiplicação de um número com matriz, que é muito simples. Você vai pegar o número e multiplicar por cada elemento da matriz, obtendo uma nova matriz. E outra multiplicação também importante é a multiplicação de uma matriz por outra matriz. Só que temos que ter um cuidado para fazer esse tipo de operação. Pois para que multipliquemos uma matriz A com uma matriz B, a matriz A, a primeira matriz, o número de colunas, ela tem que ter um número de colunas igual ao número de linhas da matriz a ser multiplicada. Tipos de matrizes. Nós temos as matrizes quadradas, que são matrizes que têm o mesmo número de linha e de colunas. As matrizes quadradas, elas têm uma particularidade que é a diagonal. São suas diagonais, né, principais e secundárias. Nós temos as matrizes nulas, que todos os elementos da matriz são igual a zero. Temos a matriz identidade, onde os elementos da diagonal principal valem 1. Temos a matriz transposta, onde a coluna de uma matriz, ao transpô-la, passa a ser a linha da outra matriz. E temos matriz oposta, onde uma matriz A, ao ser oposta, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, passaria a ser menos A. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por exemplo. E temos a matriz correspondente, onde cada elemento de uma matriz é correspondente a outra matriz. Então, dizemos que essas duas matrizes são correspondentes, pois todos os seus números, todos os seus elementos se correspondem. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para passar. Fique agora com os próximos colegas também que irão passar alguma coisa sobre o projeto. Até a próxima. Valeu! Olá, tudo bom? Quem está falando é a Deise, do Grupo Matematicadores. Como vocês têm acompanhado, nosso projeto integrador foi desenvolvido pensando no ensino de matrizes no EJA, utilizando planilha eletrônica como ferramenta didático-pedagógica. Sabe-se que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino destinada a jovens e adultos que não conseguiram ou não tiveram oportunidade de cursar o ensino fundamental ou médio na idade apropriada,
como mostra o artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases 9.394, de 1996. Por o conteúdo de matriz ser um conteúdo voltado para o ensino médio, nós vamos focar esse aluno, que são bem mistos, entre eles jovens de 18 a 24 anos, que deixaram os estudos recentemente, e o adulto idoso, que retoma os estudos depois de longos anos fora da vida escolar. Muitas vezes trabalhadores braçais, assalariados ou até desempregados, dona de casa ou portadores de deficiências especiais. Além desse público, temos também aqueles que se encontram em situação de privação de liberdade no sistema prisional. Para esses, existem o PEP, que é um programa de educação nas prisões, que oferece educação dentro dos estabelecimentos penais através da modalidade EJA. Além da modalidade presencial, existe o SEJA, que é uma modalidade flexível e de longa distância. Conforme uma das competências da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, mais precisamente o item 5, que fala das competências específicas da matemática e suas tecnologias para o ensino, é preciso que o aluno aprenda a investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos como observações de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade ou não de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas. Pensando nessa competência específica, nosso projeto pensou em trabalhar duas competências: o letramento matemático, que entende-se por a capacidade do aluno pensar e compreender a matemática de maneira a usá-la de forma consciente, crítica e construtiva na sociedade, ou seja, o indivíduo terá a capacidade de pensar matematicamente de forma a atender suas necessidades nas várias tarefas rotineiras em seu exercício como cidadão, usando números para ajudar a resolver problema no mundo real. Além do letramento matemático, vamos desenvolver pensando no pensamento computacional. O que seria? É um princípio de pensamento desenvolvido a partir das fundamentações da computação, um processo cognitivo atrelado às 4 dimensões do computador, que são reconhecimento de padrões, a decomposição, os algoritmos e a abstração. Ou seja, o aluno precisará identificar padrões no processo da atividade, fazer a separação dessas partes solucionáveis, formar o sequenciamento e trabalhar o que tange o abstrato. Até a próxima. Olá, meu nome é Wilson e sou integrante do grupo Matematicadores. Prosseguindo com o nosso projeto, vou falar um pouco sobre a aplicação das disciplinas estudadas. O nosso projeto se baseou principalmente em 2 disciplinas, que serviram como objeto de análise e pesquisa: a educação de jovens e adultos e práticas para o ensino de matemática. Essas matérias nos deram um entendimento que a educação, além do contexto agregador de conhecimento, tem seu caráter fundamental para a formação de cidadãos pensantes, atuantes e críticos na sociedade. Na educação de jovens e adultos, observa-se que a construção dos saberes se dá com a vivência do indivíduo, na relação com as outras pessoas, no seu dia a dia na sociedade. Este conhecimento é chamado de mundo da vida. O papel do professor no EJA é aproveitar esse conhecimento que o aluno mais vivido adquiriu ao longo da vida e utilizá-lo no ensino da matéria a ser desenvolvida. Na disciplina de práticas para o ensino de matemática, o enfoque foi dado no conceito de letramento matemático, que é a capacidade do indivíduo de formular e empregar a matemática em diversos contextos do seu cotidiano. É o pensar matemático. Nessa ideia, o professor precisa se basear na etnomatemática de forma a abordar o ensino conforme as características de cada povo. Desta forma, ele vai se aproximar ainda mais
à realidade do seu aluno. Metodologia. Tendo em vista a abstração quando falamos do conteúdo de matrizes, o que torna essa matéria de difícil compreensão, e considerando a necessidade de envolver os alunos nas atividades, foi desenvolvida a ideia de ensinar as operações básicas de matrizes, tendo como ferramenta o uso de planilhas eletrônicas. Para esse propósito, utilizamos recursos como celular, computador, aplicativos de gravação de telas e Excel, programa de planilha eletrônica. Foram criadas 3 videoaulas para esse fim, de modo que podemos descrever as seguintes propostas pedagógicas. Aula 1. Apresentar o Excel ao aluno e familiarizá-lo com os conceitos básicos de matrizes. Aula 2. Ensinar as operações básicas de matrizes como a soma, a subtração e multiplicação. E aula 3. Ensinar operações matriciais, com inserção de fórmulas lógicas nas matrizes criadas. Obrigado.